paz de Cristo para a igreja, amém? Obrigado, meu querido. Aleluia. Obrigado, mas você possa tomar o seu assento. Amém. Eu tenho algo aqui para falar, mas antes gostaria de pedir, por favor, Senhor, constantemente, que antes de eu começar a ministrar isso aqui, a palavra, aí, vai aí, escondidinho aí, pega o seu celular, se estiver ligado, desliga, porque ele já começou a dar interferência. Viu? E o pastor poderia falar até aqui com mais propriedade, de que até o técnico falou que está dando interferência na aparelhagem de som, na mesa de som, porque celular ligado, vai ligado, então dá uma interferência e prejudica o som. Então, por alguns minutos, você desliga o seu celular agora. Pega ele aí, escondidinho, pá. O senhor nem trouxe o meu. Ficou lá em casa, eu vou ter que desligar, como o pastor aprendi isso contigo. Não adianta que se tocar aqui eu não vou atender, então deixo logo em casa. Não é verdade? Amém? Aleluia. Outra coisa que eu quero dizer aqui, pastor, eu não lhe falei, mas o que eu vou ler aqui, o senhor daqui a pouquinho vai estar lendo para a igreja. Ou seja, de repente que venha ficar mais ainda gravado. Aleluia. Na mente no coração da igreja. Portanto, a igreja, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Eu só posso dizer no capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu quero dizer, igreja, que eu não estava lá, mas eu tenho a certeza e creio que o Senhor Jesus foi crucificado e colocado no túmulo. Mas também eu tenho a pura certeza e eu creio que ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está aqui, nesta noite, presente no nosso meio. Jesus é rei. Jesus, ele é o nosso rei. Amém? Todos acharam ali? 1 Coríntios. Amém? Amém. A partir do versículo 23. E diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou no cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque toda vez em que comedes pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Igreja, eu quero falar aqui alguma coisa para a igreja, mas eu não vou listar, porque de repente o que eu preparei, o que eu separei, de repente a minha mente pode
pode falhar e eu posso deixar de dizer algo. Então eu vou ler para aquilo que estudando veio a mim, e veio também algumas outras assuntos também que me chegaram. Então eu gostaria que vocês todos prestassem muita atenção. E o porquê, a qual eu acabei de ler. Esta passagem, nós sabemos que ela faz parte da Santa Ceia. E eu poderia perguntar aqui para a igreja: o que é a Santa Ceia? O que é a ceia do Senhor? Muitos talvez até tenham alguma dúvida de que é o que seja. Pelo menos aqueles que hoje passaram pelas águas e vão estar ceando hoje, daqui a pouco, pela primeira vez. Você pode ter alguma dúvida de que o que é a Santa Ceia do Senhor. Então, principalmente, além de todas as igrejas, esses que passaram pelas águas hoje, preste muita atenção nisso. Estarei lendo. E eu também, igreja, vou até um pouco ser rápido, porque nós temos muitas coisas hoje para ser feitas aqui ainda, né? Além da Santa Ceia, temos aqui a receber esses grupos que se batizaram hoje. Então, a primeira coisa, a Santa Ceia, igreja, ela é uma instituição de Cristo, que diz: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: e este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, primeiramente, isso é uma instituição do Senhor Jesus, a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. E eu observando a expressão fazer isto, nós percebemos que se trata de uma ordem do Senhor Jesus. É um imperativo, e fica ainda mais evidente ser uma ordenança para a igreja. Quando Jesus repete a expressão todas as vezes que, mostrando que este ato deveria ser parte da nossa prática cristã. Está entendendo, igreja? Todas as vezes que, então nós temos que estar fazendo isso continuamente. Aleluia. Porque mostrando que isso deve ser um ato da nossa parte, da nossa vida cristã. Segunda parte, é um memorial. A Santa Ceia, ela é um memorial. Lugar algum das Escrituras menciona o pão e o vinho se tornando literalmente o corpo e o sangue do Senhor na hora em que o partilhamos. Pelo contrário, Jesus deixa claro o caráter simbólico do ato ao dizer: fazei isto em memória de mim. Oh, aleluia. Terceiro, ela é um ritual de aliança. Os orientais, eles davam muito valor à aliança e as respeitavam muito. Quando Jesus instituiu exatamente o pão e o vinho como elemento da ceia, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Para os judeus, o pão e o vinho, eles faziam parte de um ritual de aliança de sangue. O mais alto nível de aliança que alguém poderia se submeter. Os judeus, eles praticam, fazem isso um dos mais atos de sua vida cristã. Porque eles sabem que isso, participando da sua Santa Ceia, é um ato de aliança. E o que vem ser aliança é união com Cristo Jesus. Aleluia. Que diz que ao contrair uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que
misturavam suas vidas e tudo o que era de um, aleluia, passava a ser de outro e vice-versa. Por isso Jesus declarou na ceia que o cálice era a aliança no seu sangue, estabelecendo com isso na ceia um ritual de aliança. Jesus deixou bem claro aos que o seguiam, não bastava apenas simpatizar-se com ele, ou segui-lo pelos milagres que ele operava, mas que era necessário ter uma aliança com ele, e a aliança no mais elevado e sagrado nível que os judeus conheciam, a aliança de sangue. Então a igreja de Jesus fala isso bem claro aqui, não era apenas necessidade que, por saber que ele fazia, ele operava aqueles milagres, que ele curava e salvava de tudo, mas isso não era o suficiente que Jesus passava. Teria que ter uma aliança com ele. E essa aliança, a qual nós fazemos parte com o Senhor, é nessa aliança quando nós tomamos esse cálice, que é a aliança que representa do seu sangue. Uma aliança com o Senhor. Estão entendendo, igreja? A importância da Santa Ceia. Eu posso dizer aqui que tem muitos que até às vezes faltam ao culto de dia de Santa Ceia, num ato tão importante como esse. Muitos não compreendem, por não conhecer os costumes da época, mas este era o tipo de aliança que Jesus se referia ao proferir essas palavras. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes do sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. Oh, aleluia! E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Oh, Halamassuri Cantalaia. Deus, Halamassurias. Aliança com Cristo, Deus. Aliança. Enquanto eu estiver lendo aqui, não vou ler mais algumas coisas. Mas você ficando ligadinho com o Senhor. Para você ver o que é a aliança com Deus, ver o que é a importância dessa Santa Ceia. Em quarto, um tempo de comunhão. No tempo apostólico das ceias, eram também chamados de ágapes, ou festa de amor, lá em Judas 12, o que reflete parte do seu propósito. As ênfases na expressão corpo que encontramos no ensino bíblico da ceia, ela reflete esta visão de unidade e comunhão. A mesa é um lugar de comunhão em praticamente quase todas as culturas e épocas, e a mesa do Senhor não deixa de ser também esta característica. Estava vendo isso aqui, me lembrei, quando você num dia de domingo, quando se prepara aquele frango, aquela macarronada, prepara aquela mesa, você reúne todas as famílias, que vem algum parente, que vem amigos. Quando você senta ali naquela mesa para você comer aquele frango, o que você está fazendo ali, igreja? Comunhão. Vocês estão tendo em comunhão ali naquela família. E aqui está a mesa do Senhor, que daqui a poucos minutos nós estaremos participando dela. Essa mesma mesa, igreja. Então nós temos que ter essa comunhão. É comunhão entre eu e você, entre eu e você, todos nós. Comunhão. Algo que eu vou falar mais daqui na frente sobre essa mesa, guarde. Em Cristo ela é um ato de consequências espirituais. Veja bem, na epístola de Paulo aos Coríntios, fica claro que a ceia do Senhor, ela tem consequências espirituais, sim. Ela será sempre um momento de bênção ou de maldição para os que dela participam.
Eu vou falar que sexta bênção. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Observe o termo cálice da bênção. Isso não é figurado, ela é real. A ceia do Senhor, ela traz bênçãos espirituais sobre aquelas delas que participam desta mesa. Um outro termo empregado neste versículo que nos revela algo importante, que é a comunhão. Quando nós ceiamos, estaremos pela fé acionando um poderoso princípio. Nós temos comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. Aleluia! E o que isso significa? Que quando derramou seu sangue, Jesus o fez para a remissão dos nossos pecados. Alguém pode dizer aleluia aí? Aleluia! Logo, ao comungarmos o sangue, nós estamos provando que tipo de bênçãos são essas. Que tipos de bênçãos são essas? Eu digo que é a purificação e também a proteção do Senhor para nós. Pois o diabo ele não pode transpor o poder do sangue para nos tocar. Aleluia! Quando você participa dessa mesa, você toma desse cálice, você está protegido. Há uma proteção do sangue de Cristo sobre a tua vida. Onde a palavra diz que praga nenhuma chegará na tua tenda. Aleluia! Aleluia! Porque o sangue de Cristo ele te cobre de todo mal. Ele pode tentar, mas ele sabe e ele reconhece do poder do sangue de Cristo. Ele sabe que ele não pode tocar no servo de Deus. Ele sabe disso, ele tem toda essa consciência. E o que significa ter a comunhão com o corpo? O corpo de Jesus foi moído porque ele tomou sobre si nossas enfermidades. E as nossas dores ele carregou sobre si. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. A obra redentora de Cristo nos proporciona cura física. E na ceia do Senhor é um momento onde nós podemos provar a bênção da saúde e da cura. Talvez você não sabe disso. Talvez você venha aqui todo domingo, no primeiro domingo, e come aquele pedacinho de pão, toma aquele cálice, aleluia! Você pode provar a bênção da tua saúde e da tua cura quando você estiver daqui a alguns minutinhos participando da tua Santa Fé. Toma posse, meu irmão. Acaia subnerraia. Covanaia subnerraia. De cova subnerraia. Se eu falar contigo. Oh. Ao falar sobre comungar com o corpo do Senhor, Paulo ele se referia não apenas ao corpo de Cristo crucificado, por meio do qual somos sarados, mas também ao corpo sussurreto, a qual habita toda a plenitude da divindade e a fonte de vida aos que com ele comungam. A ceia do Senhor deve ser um momento especial de comunhão, reflexão, devoção, fé e adoração. Tudo deve ser feito de coração e com reverência, pois é um ato de consequências espirituais. É com todo ato de adoração, de fé, de tudo, e principalmente de reverência. Nós temos que ter a maior reverência, aleluia, quando nós tomamos desse pão, quando nós pegamos desse cálice, porque aqui, simbolicamente, nós sabemos que aqui está o corpo e o sangue de Cristo, e ele diz aqui, como já lemos aqui, como o pastor vai lembrar daqui a pouco, fazendo-vos isto em memória de mim. O que ele está dizendo então não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira, aleluia. A ceia do Senhor, ela tem três etapas. Ela tem, no passado,
ela é um memorial de morte de Cristo no Calvário. A ceia do Senhor, ela tem uma importância no presente. Ela é um ato de comunhão com Cristo. E no futuro, a sua importância é que nós temos um antegozo do reino futuro de Deus e do banquete messiânico. Aleluia. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério como nós participamos desta mesa. Pois quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos antevendo a volta de Cristo. Aleluia. Daí essa importância de nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Eu conheci, e alguém aqui conheceu também, nossa irmã Regina, lá na Batista do Amor. Eu ia muito lá na casa da irmã Regina. Eu tinha uma certa intimidade com ela. Eu me lembro que foi numa segunda ou terça-feira, eu fui lá na casa dela e eu levei uma coisa para ela comer que ela gostava muito. E quando eu cheguei para ela e dei, toma aí, Regina, sei que a senhora gosta muito. Ela pegou aquilo e falou assim, bom dia, eu vou dar para Francisco. Francisco era o seu esposo. Eu falei, mas por que, irmã Regina? A senhora gosta tanto disso? Eu não me lembro agora o que era. Se era doce, se era salgado. Aí ela virou para mim e falou assim, bom dia, domingo que vem é ceia. Isso era a segunda ou terça-feira que eu estive lá. Domingo que vem é ceia. E toda vez que se antecede domingo a ceia, eu jejuo a semana toda para me estar preparada para a ceia do Senhor no domingo. Eu olhei assim e falei assim, meu Deus. Ela jejuava, igreja, porque ela sabia da importância que é participar dessa Santa Ceia. Não é de qualquer maneira. E ela jejuava, ela fazia esse ato. Não é assim de qualquer maneira. No versículo 27, lá em Coríntios, diz, olha, igreja, portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Isso é muito sério, igreja. 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Você pode me dizer assim, mas evangelista Valdir, Paulo estava lá naquele tempo se referindo à igreja de Corinto, porque eles estavam em dissensões entre uns e outros. Sim, lá naquela época em Corinto. Mas, aleluia, ela é também para o tempo de hoje. Como eu disse, ela é no passado, no presente e no futuro. E nós estamos aqui no presente. Que nós não venhamos tomar desta Santa Ceia indignamente. A palavra diz aqui no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim como o pastor Alex, e nenhum pastor ele faz isso, de si, você vir, se você tem algo com o seu irmão que tenha que ser consertado, nós não vamos estar aqui primeiramente chamando para que você venha aqui e pedir perdão publicamente. Porque, primeiro, que Deus, aleluia, Ele não vai expor ninguém a isso, a humilhar ninguém a isso. Pastor não vai estar chamando aqui, olha, você tem algo com a irmã Simone, vai lá na frente. Antigamente, acredito que o diácono Ronaldo deve ter pego isso. Principalmente, eu vou falar outra denominação. Antigamente, há uns tempos, eu cheguei a pegar isso, igreja, de quando se chegava essa ceia, pegava o microfone lá e diante da igreja, eu por causa disso que peço perdão ao diácono.
dizendo que ela se expor à pessoa, sabe, a um constrangimento tremendo. Aí depois vinha outro, depois vinha outro. Não, a palavra que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não esteja tu aí se examinando a ti mesmo. Ninguém, pastor não vai te chamar aqui. O que isso está dizendo, igreja? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vou tentar ser o mais rápido. Isso está dizendo, igreja, que aqui, isso é conserto. E quando se fala essa palavra conserto, ei, Deus, muitos não aceitam, outros fazem até um bico. Conserto, igreja, para que nós não venhamos comer e bebermos indignamente. Daqui a alguns minutos, volto a dizer, nós estaremos celebrando a Santa Ceia, e eu peço uma pergunta: como é que você está agora diante do Senhor? Como é que você está? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Glória a Deus. Em 2 Reis, capítulo 20, muito conhecido, o Senhor Deus manda, fala para o profeta Isaías: vai até a casa lá do rei Ezequias e diga para ele: Ezequias, conserta-te a tua casa. Conserta a tua casa, porque tu vais morrer. E tem um detalhe aqui importantíssimo: rei Ezequias não estava doente, igreja. Ele não estava doente. Conserta-te a tua casa, ordena a tua casa. Deus não estava mandando: olha, Ezequias, conserta aí o teu telhado que está quebrado, embolsa a parede da tua casa porque está faltando embolso. Deus não estava mandando ele consertar a casa de pai, estava mandando consertar a casa, sua vida. Conserta-te a tua casa. Conserta, igreja. Ezequias, na mesma hora, virou para a parede e começou ali a orar, chorou: Senhor, Senhor. Ele ali começou a se consertar com Deus imediatamente. Eu não sei o tamanho da casa, eu não sei a dimensão do espaço daquela casa, do terreno, mas eu só sei que antes que o profeta Isaías chegasse, Deus falou: ei, Isaías, volta, vai lá e fala para o rei: eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida, porque ele consertou a sua vida. Ele fez um concerto com o Senhor. Aleluia. E esse concerto, Deus ele fala de comunhão e fala de santidade, Cristo. Comunhão e santidade. Aleluia. Eu estou falando, igreja, porque tem crente que não se escandaliza, mas tem crente que não fala com o outro. Porque o crente, uma vez, um dia, o irmão chegou e falou, ou fez um ato que lhe machucou, que lhe deixou triste. Não fala mais com ele. Janaína me deu um empurrão ali no corredor, quase me derrubou. Não fala mais com ela. Mas como está aqui na Santa Ceia, eu falei então a Santa Ceia. Rapidamente. Quando eu estava lá na Batista do Amor, eu posso falar do nome, porque essas pessoas hoje já não estão mais nem aqui no Rio de Janeiro. Uma vez acho que eu já contei isso, bem rápido. Tinha duas irmãs que eu conhecia bem. Elas não se davam uma com a outra. Chegavam e falavam para mim: olha, eu não vou ali, parecia bem. E quando era dia de Santa Ceia, igreja,
Quem conhece lá a Igreja Batista do Amor, era aquele corredor que ela ia daqui para lá. Então o pastor Djalma sempre teve esse ato de nós, em comunhão, trocarmos o cálice. Eu já acho que já contei isso aqui. Que quando uma, trocando o cálice, quando uma ia chegar e falou, então lá bom. Como eu sabia que as duas não estavam, que uma falava, eu só ficava olhando, eu quero ver agora se elas vão trocar o cálice. Eu fugia, escrevia, e vai lá com o seu cálice. A maior cara de pau. Não tome do seu cálice indignamente. Então ela não tem comunhão um com o outro. Ela não se fala os que ela está tomando ali dignamente essa Santa Ceia, não sabe. Porque a Santa Ceia, como eu falei aqui hoje, ela é uma das suas referências, é comunhão entre nós. Se não haver comunhão entre nós, como é que nós podemos participar dessa Santa Ceia daqui a alguns minutos? Oh Deus, é dia de concerto, igreja. É dia de concerto. Gostaria que o Ministério de Louvor aqui, Rafael, Ministério de Louvor, posso tomar esse seu lugar? Por favor. Por favor. Tem igreja que coloca os pés no Senhor. Aos diáconos de Arboleda que estão responsáveis de servir a ceia, pode chegar aqui. Pode vir, tomar o seu lugar. Ai, meu Deus, tudo bem. Eu gostaria de pedir na igreja para o neste momento. Mas, por favor, encarecidamente, mesmo, e todos fechassem os seus olhos agora. Olhe para mim, olhe para o Ministério de Louvor. Você curva sua voz agora, você faça de reflexão. Eu aqui há pouco perguntei como é que está você diante de Deus. Deus amado. Eu quero te dizer, igreja, que quando você estiver, hoje nós não vamos fazer isso, hoje nós vamos estar trocando o nosso carro, que quando você estiver trocando o cálice, se porventura alguém tiver algo a pedir perdão, alguém que tiver algo para se consertar com alguém, vá você diante desta pessoa, você e ela somente, abrace-a e peça perdão. Aleluia. A igreja não vai ficar precisando saber do que está, mas a igreja está pedindo perdão. Nós vamos estar aqui todos em comunhão. Aleluia. Peço perdão, não sei, mas o senhor passei até um pouco da hora, eu queria ser mais rápido. Para que nós viéssemos fazer essa Santa Ceia, só tem um pouco de exatamente. Para que você venha fazer isso. Se você tiver que pedir perdão, você vai ali e abraça. Peça perdão. Hoje é a última Santa Ceia de 2012. Deus santo, aleluia. Aí no teu momento de reflexão agora você pensa, Senhor Deus, eu quero começar 2013, Senhor, diferente. E eu quero primeiramente quebrar esse jugo. Não vou deixar que Satanás venha me colocar nesse jugo. Meu Deus. Jugo de timidez, jugo de porquê, de porquê. Muitas vezes talvez você até pensa assim, não fui eu que empurrei Janaína, foi ela que me empurrou, então ela que tem que vir pedir perdão aqui. Não! Meu Deus. Pisa na cabeça de Satanás agora. Arrebenta com ele agora. Quando você estiver trocando esse caso, você peça perdão ao seu irmão. E por acaso você teve outro filho.
Deus amado, Deus querido, és a tua igreja, Senhor. Deus, e esta palavra, Deus querido, como dizer, Pai, esse estudo, Pai querido, chegou até aqui, e o curso que eu preparei, Deus querido. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, Teu Espírito Santo agora, Senhor, vem estar colocando, Senhor, quebrando essas palavras, Pai querido, nos corações, Senhor Deus, de cada um, Pai. Talvez antes, Senhor Deus, eles não sabiam de qual era a importância de ser a realização da ceia, Pai querido. Mas agora eles sabem, meu Espírito. Oh, Deus amado, Senhor. Eles vão ter essa consciência, Senhor. É verdade. De que não é de qualquer maneira para que eu tenha que participar da igreja dessa vez. Por isso, Senhor Deus, eu vou te dar nos consertando contigo, primeiramente. Aleluia. Glória. Cada um, Senhor, está se consertando contigo, Pai. Verdade. Para nós passarmos essa santa ceia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Seja a tua igreja, Senhor.